E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, que é do canal. E nesse vídeo eu vou tentar responder uma questão que tem aparecido bastante nas minhas redes sociais, que é a seguinte. Pensando na Selic do ano passado e também no começo desse ano, quando estava num patamar de 2%. Essa Selic tão baixa fez com que o Brasil ficasse com juros reais, aqueles juros que levam em conta também o efeito da inflação, mais negativos do que Suíça, Estados Unidos e países da zona do euro. Isso foi responsável, em parte, eu digo em parte porque relações entre moedas são sempre muito complexas, uma série de fatores a serem levados em consideração, mas isso fez com que a moeda do Brasil tivesse um desempenho horroroso, foi uma das que mais se desvalorizou no final das contas, e essa taxa Selic teve a ver com isso, porque afinal de contas, para que eu vou emprestar dinheiro para o Brasil para ganhar 2% ou um pouquinho mais, pegando outros títulos que existem aqui no nosso mercado, se no final das contas, pensando em inflação, vou estar perdendo dinheiro e há países com taxas mais atrativas, né, onde eu posso investir o meu capital. Mas essa situação ficou para trás, aquela Selic de 2%, né, já não existe. E até interessante se a gente for ver aquelas previsões colocadas no Boletim Focus, o último Focus do ano passado dizia que a Selic no final de 2021 estaria em 3%. E lógico que não dá para pegar aquilo e escrever em pedra, porque ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Mas aquilo já embutia um aumento de 50% na Selic, sairia de 2 para 3. No final, o aumento foi muito maior do que esse. Nós temos hoje uma Selic em 9,25 e já com previsão de ter uma Selic acima de 10% em 2021. Na verdade, pegando o Boletim Focus de hoje, a gente vai ver que é até bem acima disso no final das contas. E é aí que mora a questão chave deste vídeo. Se uma Selic muito baixa fez o real se desvalorizar muito, não era para agora que a gente tem uma Selic bem alta, para ver o real se apreciando novamente contra o dólar, porque na prática não é isso que está acontecendo. E antes de entrar na explicação do vídeo, eu quero também lembrar que no dia 10 de janeiro eu vou estar abrindo as inscrições para a 16ª turma do meu curso, chamado Viver de Renda, um curso de educação financeira, onde eu tenho o objetivo de pegar o leigo, aquela pessoa que não entende, por exemplo, o funcionamento do dinheiro, dos investimentos, e fazer com que ele seja capaz de proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, pensando inclusive no processo de sucessão patrimonial, utilizando para isso o mercado financeiro, a renda fixa, a renda variável, tanto aqui no Brasil quanto no mercado americano. Lá nós temos um módulo sobre investimentos diretos nos Estados Unidos, né? Então, não feitos indiretamente via BDR, apesar de ser uma opção também para aqueles que preferirem, mas é um curso bem completo para que você possa aprender a investir. Para os interessados, tem um link aqui na descrição do vídeo para que você possa entrar numa lista de pré-matrícula. Agora entrando novamente no assunto do vídeo. Vendo aqui, por exemplo, a nossa tela, eu coloquei o preço do real contra o dólar ao longo aí do ano de 2021. E a gente vê que ele estava em 5,22 ali no final de 2020, entrou 2021 o dólar subindo contra o real. Naquela época que a gente tinha uma Selic ainda baixa aqui no Brasil de 2%. A Selic começou a aumentar, vimos o dólar cair, ele chegou a ficar abaixo de R$5 novamente e desde então ele tem se apreciado contra o real e não só contra o real, né? Pegando o dólar index, por exemplo, que mede a força do dólar contra uma cesta de outras moedas, onde você tem a moeda japonesa, você tem a libra inglesa, você tem a coroa sueca, tem o dólar canadense, tem o euro. Mas em todo caso, não só contra o real, mas contra outras moedas, mas mesmo com essa subida de juros, veja que o dólar hoje está no patamar muito próximo de 5,70. E isso mesmo com uma Selic muito alta. Se a gente for pensar até em comparação com outros países do mundo, vou entrar aqui no Clube dos Poupadores, que tem um ranking de juros, que inclusive foi atualizado, vejam aqui, no dia de hoje, né? No dia que eu gravo esse vídeo, vai sair depois. Nós vemos o seguinte, pensando em juros, colocando aqui na ordem do maior para o menor, o Brasil hoje ele só tem juros menores do que Turquia, que viu sua moeda se depreciar muito aí nos últimos dias, né, uma queda de 50%. A Argentina, que tem juros de 38%, só que em ambos os países aqui, a inflação é bem mais alta do que a taxa de juros. Então veja que a inflação na Argentina é de 51,2%, na Turquia de 21,31%, o que deixam eles com juros reais altamente negativos. E no Brasil, nós ainda temos uma inflação maior do que a Selic, mas já com juros levemente negativos e essa situação inclusive tende a mudar. Aqui até cabe um disclaimer pelo seguinte, nós estamos vendo em 10,74 a inflação dos últimos 12 meses. E a Selic nesse patamar de 9,25, isso foi uma decisão no dia 8 de dezembro, ela acabou de mudar. E se essa Selic ela se mantiver inalterada, sendo que ela pode mudar a cada 45 dias nas reuniões do Copom, ela mostra que nos próximos 12 meses o investidor teria de ganho bruto, se colocasse o dinheiro em um título que fosse corrigido pela taxa Selic, 9,25, sendo que a inflação já mede a desvalorização
valorização do dinheiro nos 12 meses que passaram. Então nós não sabemos qual vai ser a inflação futura. Mas veja que só pensando nessas duas métricas aqui, a situação estaria muito mais interessante hoje para investir no Brasil em comparação com outros países. Pensando inclusive em países desenvolvidos. Dou destaque aqui para os Estados Unidos, por exemplo, que tem juros ainda muito próximos de zero, uma inflação de 6,8. Então veja aqui a taxa de juros negativa de 6,13, Reino Unido de 4,61, Canadá de 4,25. E essa situação pro Brasil, pensando naquele cara que quer investir o seu dinheiro, tende inclusive a melhorar se a gente for pegar as estimativas do Focus que saiu agora, no dia 17 de dezembro. Então, alguns pontos de destaque aqui. O IPCA, ele estava sendo reajustado para cima em 2021 já há mais de 30 semanas. E agora já é a segunda semana consecutiva onde eles colocam o IPCA com reajuste para baixo. Então, a estimativa de fechar o ano em 10,04. Ainda no patamar de 2 dígitos, mas veja que o que eu estou olhando aqui é que as estimativas estavam subindo e agora parece, também não sabemos quais serão as medidas adotadas no ano que vem, o que vai ter, até pretendo fazer um vídeo sobre expectativas para 2022. Deixa aqui nos comentários se quiserem um vídeo assim. Mas o ponto é, parece que a gente pode ter atingido um ponto de inflexão. E olhando para 2022, o que eles estão estimando que vem acontecer? Um IPCA no final do ano em 5,03, que estaria muito próximo do teto da meta da inflação. O Banco Central tem uma meta de inflação para o ano que vem de 3,5% e há uma banda de tolerância de 1,5 pontos para cima ou para baixo. Tem uma tolerância bem grande, né, se a gente for pensar, mas ficaria muito próximo do teto da meta. E a Selic há uma previsão de terminar 2022 em 11,5%. Veja que isso é 2,25 pontos mais alto do que a Selic atual. Então, pensando naquela diferença entre juros e inflação, veja que nós teremos aqui 6 pontos percentuais a mais de juros em comparação à inflação. Então, um rendimento altamente positivo que você não encontra dentro daquele ranking que a gente acabou de ver em nenhum país do mundo, pô. Então, novamente, caramba, você vai ter todo esse rendimento positivo à frente porque o real não está se apreciando contra o dólar. Será que num mundo com amplo acesso à informação, somente Bruno Perini está vendo isso? Lógico que não. Então tem muita gente olhando para isso, mas pensando, olha, apesar disso, dessa jabuticaba brasileira, esse rendimento real que seria absurdo, eu não vou mandar meu dinheiro para o Brasil. E aí a questão que fica é, por que as pessoas não querem mandar dinheiro para o Brasil? Esse é o ponto do vídeo. E eu aqui vou elencar 3 motivos, mas como o conhecimento está disperso pela sociedade, peço que vocês deixem aqui nos comentários também os motivos que vocês acham que estão levando a isso. Mas o primeiro deles, óbvio, seria a questão das eleições no ano que vem. Nós não sabemos ainda quem serão os candidatos. Lógico que o mapa político já vai se desenhando, tá o Lula jantando com a Alckmin, né? Bolsonaro provavelmente vai querer concorrer à reeleição, até porque eu acredito que se ele não tiver num cargo político, né, a situação pode piorar bastante para ele ao longo dos próximos anos. Então a gente já vai vendo uma situação se desenhando, onde você tem protagonizando ali a ponta da esquerda o Lula, aliado com algum outro camarada, e na direita o Bolsonaro, sendo que a gente deve ter o aparecimento aí de pessoas querendo se tornar uma terceira via, mas eu já falei aqui algumas vezes, eu não acho que a gente vai ter uma terceira via forte, com reais chances de disputar um segundo turno. Eu acredito que Lula de um lado, ou quem vier pela esquerda, que certamente teria o apoio do Lula, e o Bolsonaro do outro, né? Eles tendem a tentar caminhar para o centro, achatando um pouco essa terceira via, que não consegue nem caminhar nem para um lado, nem para o outro. Mas, em todo caso, essa incerteza política acaba afastando investimentos aqui do Brasil. Eu já perguntei para algumas pessoas, e o dólar ano que vem? Ninguém tem essa resposta, mas grande parte das pessoas fala, olha, não duvido que vai chegar a R$6 por conta de incerteza política numa eleição e uma série de promessas populistas de aumento do gasto público, por exemplo, né? Todo mundo querendo obter uma vantagem eleitoral. Não só promessas, algumas medidas de fato podem vir a ser tomadas no ano que vem. Então, por conta disso, a eleição naturalmente já provoca um cenário de mais incerteza e mais incerteza acaba afugentando os investidores. Um segundo ponto seria olhar a situação que o Brasil tem hoje, né? Sua situação fiscal, por exemplo. Eu vou entrar aqui no site Tesouro Transparente. Você tem uma série de informações sobre a situação do Brasil, mas eu vou ficar nessa tela inicial porque eu já acho que ela é bem representativa de um problema que nós temos hoje no cenário nacional. Então, primeiro, nós vemos aqui a questão do resultado primário. O resultado primário é a diferença entre o que o país arrecada e o que ele gasta, sem levar em conta o gasto, que hoje é bem alto, com os juros da dívida pública. Então, isso aqui mostra que desde o ano de 2014, nós gastamos mais do que arrecadamos,
um destaque especial aqui para o ano passado devido à pandemia, né? Foi um gasto muito maior do que a arrecadação. Ele não está mostrando aqui, mas ficou quase em 800 bilhões de reais, isso sem contar o juros da dívida. Esse ano já se reduziu bastante, mas a estimativa passada pelo IFE, Instituto Fiscal Independente, é de que essa situação só deve se inverter, com a arrecadação sendo superior aos gastos, lá para 2027. Então seriam mais 6 anos de gastos maiores do que a arrecadação. Só que se a gente gasta mais do que arrecada, de onde vai sair esse dinheiro para gastar mais? Muito provavelmente vai sair daqui de um aumento da dívida pública, que já é uma dívida alta. Nós hoje temos um patamar de dívida pública que fica em quase 50% acima da média do que os emergentes têm. Os emergentes devem em torno de 60%, a dívida pública brasileira está entre 80% e 90%. Então não é uma dívida tão alta quanto de países desenvolvidos, Estados Unidos, Japão, alguns países da zona do euro, lá Itália, por exemplo, mas esses países têm mais confiança internacional do que o Brasil. Então eles têm esse privilégio de poder conviver com níveis de dívida mais altos. Nós aqui, com uma dívida mais alta, já começamos a sofrer com uma certa desconfiança, né? Imagine um investidor internacional com poucas barreiras aí para investir o seu capital em diferentes países do mundo, pensando em criptomoedas hoje, barreiras mínimas, né, para você movimentar capital, e ele olha para o Brasil e vê que nós teremos taxas de juros altamente positivas no ano que vem. Mas ele também olha essa dívida pública muito grande e com uma tendência a aumentar mais devido à situação de que nós gastamos mais do que arrecadamos. Então ele começa a fazer umas certas projeções. Bom, o Brasil gasta mais do que arrecada, vai ter que fazer mais dívida. Só que a dívida está crescendo a juros maiores hoje. Essa dívida crescendo a juros maiores, uma hora, né, eles vão ter que pagar essa dívida. E emite mais dívida para pagar essa dívida, utilizando palavras do Delfim Neto, né? Dívida não se paga, se rola. Só que uma hora, se a dívida está crescendo muito, vão querer juros ainda mais altos. Então ele vê, essa conta não vai fechar. É melhor eu não investir no Brasil, como tem gente que não está investindo agora, e pegar o dinheiro que eu tenho lá, que está em reais, e transformar em dólares para mandar para um outro país, um outro porto de destino, os Estados Unidos, por exemplo. Na hora que ele faz isso, e tem muita gente fazendo isso, o preço do dólar tende a subir contra o real. Se o preço do dólar tende a subir contra o real, tudo aquilo que é importado, o que pode ser exportado, tende a ficar mais caro. Nós vimos isso ao longo do ano de 2020 e também em 2021. E isso puxa a nossa inflação para cima, né? Você mede esse aumento de preços e calcula lá, por exemplo, o IPCA. Se o IPCA sobe, a política monetária feita pelo Banco Central fala que, olha, né, temos que aumentar juros para controlar essa inflação. É o que está acontecendo exatamente neste momento. Mas se eles aumentam juros, a dívida pública, que já é grande, já crescia a taxas grandes, vai crescer ainda mais. Então esse ciclo, ele se mostra altamente destrutivo para o Brasil. Nossa, Bruno, e como é que a gente vai sair desse ciclo? Muito interessante para sair disso seria a gente começar a gastar menos do que a gente arrecada. E para isso, ou você diminui gasto, ou você aumenta a arrecadação. Aqui no Brasil, geralmente esse ajuste é feito para cima, aumentando a arrecadação. Mas o ponto é que isso não deve acontecer no ano que vem. Então duvido muito que algum governo vai querer fazer uma reforma tributária em ano de eleição. Esse assunto vai ser esquecido no ano que vem e deve ser retomado após o ciclo eleitoral. E um último ponto também que pode estar afugentando os investidores é que eles estão esperando esse movimento de aumento de taxa de juros, não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Porque a inflação, ela não é um problema que está localizado somente aqui. Nós temos índices de inflação mais altos nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Rússia, na Índia. Então, uma série de países espalhados pelo mundo, porque basicamente uma das medidas adotadas por governos durante a pandemia foi aumentar a oferta monetária. Então, as economias fechadas, vamos dar um auxílio para a população. Se você deixa as pessoas com muito dinheiro, né, você dá esse auxílio, isso tende a aumentar a demanda. Como muitas fábricas e empresas estavam fechadas, tem uma oferta menor de bens e serviços, então são mais recursos competindo por bens escassos, os preços deles tendem a subir. Então, com esse aumento de preços, a medida tomada por bancos centrais deve ser a elevação dos juros. Então, por mais que no atual patamar o Brasil esteja atrativo e pensando em juros reais tende a ficar ainda mais atrativo em 2022, outros países também farão o mesmo tipo de movimento. Os Estados Unidos já estão falando em redução dos estímulos, o que eles chamam de tapering, né? Então estavam comprando ativos no mercado, vão parar de comprar. Já estão prevendo para 2022 elevação da sua taxa de juros. É bem verdade que uma elevação muito menor do que a nossa aqui, mas isso já começa a atrair a atenção dos investidores. Será que não é melhor ganhar, por exemplo, 0,75 ao ano, mas estar com seu dinheiro em dólar, do que ganhar 10% ao ano,
mas estando em real, que é uma moeda que pode se desvalorizar. Então, por conta desses três fatores, mas deixo claro aqui que também por uma série de outros que eu vou ser incapaz de elencar, provavelmente a gente não está vendo essa apreciação do real frente ao dólar. E só para deixar bem claro, né, que é bem complexa essa situação, eu vou colocar uma frase aqui no fechamento desse vídeo, que é do Friedrich August von Hayek, um economista austríaco. Essa frase, ela vem de um discurso que ele fez quando ele recebeu o Nobel. Tem um livrinho que pega esse discurso chamado A Pretensão do Conhecimento, bem pequenininho, mas muito interessante. E ele diz basicamente o seguinte sobre a formação de preços em um mercado. O preço do dinheiro, nessa relação entre real e dólar, é uma formação de preços também. E o que ele fala é que para essa formação de preços, utiliza-se o conhecimento de fatores particulares que estão dispersos entre um número incontável de pessoas. Esses fatores particulares são tantos e dispersos de tal maneira que é impossível que um único indivíduo armazene tais informações. Então eu acabo esse vídeo deixando muito claro que essa não é a resposta absoluta para essa pergunta. Eu não tenho a resposta, você não tem a resposta. O Copom, né, que seria aquelas pessoas com mais informações para tomar esse tipo de decisão, também não tem a resposta, porque o conhecimento está disperso pela sociedade, de maneira que uma cabeça ou poucas cabeças, por mais inteligentes que sejam, não terão acesso a toda a informação. Mas espero ter contribuído um pouco para o entendimento de por que esses juros mais altos não estão sendo responsáveis por uma apreciação do real frente ao dólar. Vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.